Está no Código de Trânsito. Falar ou mexer no celular enquanto dirige é proibido. Mas será que na prática os motoristas respeitam a lei? Nossa equipe foi às ruas conferir. Sempre que entra no carro, o Jorge para de mexer no celular. O motorista sabe os riscos de dirigir e falar ao telefone. Nada de celular, não deve nunca fazer isso, porque corre risco de acontecer um acidente. Quando isso acontece, o telefone toca, eu estaciono o meu carro no lugar seguro para atender a ligação. Mas nem todos os motoristas têm essa consciência. Só aqui no Distrito Federal, no ano passado, esse tipo de infração aumentou 16% em relação a 2017. Foram mais de 53 mil autuações. O comandante do Policiamento de Trânsito explica que a fiscalização foi intensificada. Mas um dos principais motivos para o aumento no número de multas continua sendo o desrespeito por parte dos motoristas em relação à lei de trânsito. O condutor precisa entender que, além de causar a morte de alguém, uma sequela grave, e isso acontece com uma certa frequência, apesar dos números de mortes no Distrito Federal terem reduzido bastante, ele causa, no mínimo, um dano material nele e no outro, né? Então, essa é a conscientização que a gente tenta fazer. Por isso, nunca é demais lembrar que dirigir teclando ou falando ao celular representa riscos para quem está no trânsito e pedestres. Além disso, o motorista pode ser multado. Mexer no celular ou teclar enquanto está no trânsito é infração grave. A multa é de R$ 293. Falar ao celular é uma infração média. O valor da multa é de R$ 130. Se a lei diz que não pode dirigir usando o celular, né, a lei tem que ser respeitada. E para falar mais sobre este assunto, nós recebemos aqui no estúdio do Jornal da Justiça, primeira edição, a advogada especialista em trânsito, Andréa Rezende, a quem, em primeiro lugar, eu agradeço muitíssimo pela presença. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Doutora Andréa, nós vimos na reportagem que houve um aumento de 16% em multas por uso do celular. Dói no bolso, mas na consciência parece que não. Os motoristas ainda insistem nessa conduta que pode provocar a morte, né? Sim. Por que, na avaliação da senhora? Bom, o que falta para que as pessoas consigam diminuir o uso ou praticamente não utilizar o aparelho é conscientização. Então, eu acredito que o órgão de trânsito ele deve investir em campanhas educativas para fazer uma conscientização, uma internalização da informação ao condutor, né? Não adianta você apenas aumentar o valor da infração, a pontuação daquela infração, se você não fizer uma campanha educativa. O condutor ele tem que entender o porquê que está errado. O que pode causar, quais são as consequências do ato dele de conduzir o veículo manuseando o aparelho de celular. Isso significa que mesmo que as campanhas, às vezes até alguns classificam como agressivas em relação às consequências, elas ainda são insuficientes? As campanhas são insuficientes por quê? Porque elas têm que ter uma manutenção. Tá? Não adianta você fazer uma campanha, aquela campanha, vamos dizer, o condutor, ele recebe uma educação de trânsito e não tem aquela manutenção anual ou de tempos em tempos e aquilo vai se passando. Até porque todos os anos a gente tem novos condutores entrando, né? Quer dizer, aquela campanha que por um período ela pode ser até um pouco intensa, mas depois ela deixa de existir, não se fala mais nisso, isso é que está faltando. Então, essa manutenção, essa constância da campanha. Exatamente, é a manutenção da conscientização. Porque, como todo ano você recebe novos condutores dirigindo nas vias, você tem que fazer essa manutenção da conscientização para tentar diminuir o número de acidentes. E falando em campanha, o Brasil ele tem um bom exemplo, um ótimo exemplo aqui em Brasília, a faixa de pedestres, né, onde o motorista de fato respeita. O cinto de segurança também, né, falando aí a nível nacional, também conseguimos, na década de 90, provocar essa conscientização. Então é possível, mas é preciso investimento. Sim, e você tocou num ponto muito interessante, por exemplo, a faixa de pedestre foi feita uma campanha belíssima. Né? Houve uma conscientização boa dos condutores e hoje, em 2018, a faixa já não está sendo respeitada como ela era, ou seja, falta o quê? A manutenção dessa campanha educativa. Hoje os condutores já não estão respeitando a faixa,
Você vê muitas reportagens demonstrando, se não tem algum agente próximo, acaba acontecendo da pessoa furar a faixa de pedestre. Agora vamos falar um pouquinho também sobre os itens que mais causam mortes no trânsito. Segundo a polícia, doutora Andréia, celular, álcool, falta de cinto de segurança e transporte também pirata. Esses são os mais perigosos? Sim. Com certeza. Por quê? Porque acidentes nessas condições costumam ser acidentes fatais. Tá? Então, você com condutor alcoolizado, dirigindo, um transporte pirata que está carregando inúmeras pessoas dentro, né, do veículo, quando tem um acidente, o acidente costuma ser fatal. Doutor, tivemos até a situação, falando de celular, e o celular tocou. Isso não tem a ver também com uma questão que muitas vezes acontece com o motorista, que não seria melhor baixar, não é uma questão legal, mas é uma questão prática, tirar o volume, ou deixar o telefone de maneira que ele não crie essa tentação dele tocar exatamente no momento do trânsito e você querer atender. Não seria interessante os motoristas fazerem algo nesse sentido? Sim, é uma opção. Inclusive, tem alguns aparelhos celular que já tem vamos dizer, esse aplicativo. Uma espécie de modo avião. Modo avião. Quando você entra no veículo, ele silencia e diz que você não está podendo receber ligação. Mas quem não tem um aplicativo é aconselhável, sim, para não tirar a atenção do trânsito. Bluetooth pode no carro? Sim, você não pode estar manuseando o aparelho, né? Mas assim, se ele estiver conectado no Bluetooth, ele não, a princípio, não te atrapalha. Viva Voz pode ser usado? Aí você tem que ter mexido no aparelho para poder ligar, se eu estou dirigindo a Rafaela aqui do lado, ela fala assim, olha, fala com fulano. Ela liga, coloca o bloco, eu continuo dirigindo e falando de Viva Voz. Isso não é problema. Sim, não tem problema. Você não pode manusear o aparelho. Tá? Agora, por exemplo, a gente sabe que conversar dentro do carro gera uma falta de atenção, né? Então, assim, não é devido. Mas não chega a ser uma infração, porque se fosse assim, você não poderia conversar com as próprias pessoas dentro do veículo. Ok. É bom senso e conscientização, né, doutora Andréia? Muito obrigada pela participação mais uma vez. Até a próxima. Obrigada.